Olá, pessoal. Essa é a aula 2 daquele projeto aí de economia básica, para que você possa entender o mecanismo, né, de funcionamento das ciências econômicas, os aspectos mais importantes e relevantes. A gente, na primeira aula, trabalhou, trabalhou com os principais conceitos, né? A gente retomou os conceitos, né, de economia, o que é ciência econômica, o que é um agente econômico, o que é um bem econômico, o que é modelo econômico. Então, isso aí eu sugiro que você faça uma passagem pela primeira aula, para que você fique com esses conceitos sedimentados. Bom, dando sequência aqui, eu vou compartilhar aqui nossa, nosso modelinho aqui. Então, dando sequência a esses conceitos, a gente está olhando agora para o primeiro modelo que a gente tem aí. Lembra do conceito de modelo econômico? Ele escolhia algumas variáveis para representar a realidade, e como se fosse, né, como se fosse um mapa para a geografia ou uma planta para a engenharia. Então, a ciência econômica ela se vale do mesmo esquema. O modelo econômico que a gente vai apresentar aqui é o modelo do fluxo circular de renda, insumo e produto numa economia fechada sem governo. É um nome grande, mas ele é só é só para deixar muito bem claro que a gente está falando aqui do fluxo circular de renda, né? Como é que a renda circula nos dois mercados possíveis. Numa economia fechada, quando eu falo que a economia é fechada, eu retiro um dos agentes econômicos, que é aquele quarto agente, que é o resto do mundo. São todos os agentes econômicos estrangeiros. Então, o fluxo de renda, insumo e produto, numa economia fechada, eu retirei o quarto agente econômico, que são as famílias, todas as empresas e todos os governos estrangeiros. Então, eu retiro esse agente e sem governo, eu retiro o governo, então. Aí eu fico com uma relação, então, entre dois agentes econômicos, família e empresa. Como é que esses agentes eles se comportam em cada um dos mercados? Dois tipos, lembra? Mercado de bens e serviços e mercado de fatores de produção. Então eu vou analisar aqui, ó, o que acontece com as empresas e com as famílias com relação ao fluxo de dinheiro, de renda, de insumo e de produto. Quando eu estou falando de produto, eu estou me referindo a bens e serviços produzidos na economia. Então, eu vou para o mercado mais tradicional que a gente conhece. É onde quem compra, quem vende são as empresas e quem compra são as famílias. Então, nesse mercado aqui, ó, de bens e serviços, como é que a renda circula? Então, você pode imaginar qualquer mercado comum que a gente faça. Vamos imaginar uma farmácia, por exemplo. A venda de remédios, o dinheiro vem das famílias para as empresas. Quando a gente está transacionando remédios, por exemplo, as famílias são compradores, então elas vão ter gastos com medicamentos e esses gastos vão para as empresas, né? Então o dinheiro circula da família para as empresas e os produtos circulam das empresas para as famílias. Então, nesse mercado de bens e serviços, as empresas ofertam bens, as famílias demandam bens, ou seja, elas compram os bens, e o dinheiro vai das famílias para as empresas.
Então, essa primeira parte da circulação aqui é assim: o dinheiro vai das famílias para as empresas e os produtos vão das empresas para famílias. Como a gente não tem governo e não tem resto do mundo, não tem exportação e importação e não tem regulamentação desse mercado. Esse é o modelo mais rudimentar que você pode imaginar. É um modelo que está analisando o fluxo circular de renda em cima do produto numa economia fechada, que não tem agentes estrangeiros, e sem governo, que não tem a regulamentação desse mercado. Entendida essa primeira parte, então, ó, o dinheiro sai das famílias para as empresas, nesse mercado aqui, e a mercadoria, os produtos, os bens econômicos vão ou serviços, né, vão das empresas para as famílias. Então, as famílias demandam bens e serviços, as empresas ofertam bens e serviços, e o dinheiro, as famílias compram das empresas, então ela tem gastos com os bens e serviços, e as empresas têm receita com esses bens e serviços. A segunda etapa desse fluxo circular é o mercado de fatores de produção. Esse mercado aqui ele é um pouco diferente do que você está imaginando, porque ele é o contrário. O mercado de fatores é o mercado que as empresas adquirem os fatores para produzir. Mercado de fatores de produção. Então, nesse mercado aqui, as empresas passam a comprar mão de obra, por exemplo, das famílias. Então, vamos lá. As empresas contratam pessoas para trabalhar nas firmas, por exemplo. Então, elas vão contratar pessoas, então elas vão ter gastos das empresas nesse mercado e as famílias vão ofertar mão de obra. Né? Então, ela tem gastos, as famílias recebem pela mão de obra e ofertam mão de obra e as empresas demandam mão de obra. Ficou claro isso? Por exemplo, uma empresa vai vai vender tomate. Então, ela precisa de pessoas para transportar, lavar, armazenar e estocar os tomates. Então, ela contrata essas pessoas. Ela gasta com o salário dessas famílias. Então, os gastos, as famílias recebem esses salários, oferecem a mão de obra de transportar, escolher, transportar, estocar e manusear e distribuir os tomates, vender os tomates, e as empresas demandam essa mão de obra. Então, nesse mercado aqui, as empresas compram a mão de obra das famílias. Então, ela tem gasto e as famílias têm receita. As famílias ofertam essa mão de obra e as empresas demandam essa mão de obra. Então, é assim que funciona o fluxo circular de renda, insumos, esses insumos são os fatores de produção, e produto, que são os bens e serviços econômicos. Numa economia fechada, quer dizer, não tem estrangeiros, agentes estrangeiros e sem governo. Então, só dois agentes, empresas e famílias. No mercado de bens e serviços, é aquele mercado que você conhece. As famílias compram das empresas e as empresas ofertam e vendem os bens para as famílias. Então, os produtos vão das empresas para as famílias e o dinheiro vai das famílias para as empresas. Aqui inverte. A empresa precisa, a vendedora de tomate precisa de pessoas, então ela demanda por esse fator de produção que é o trabalho, ela contrata trabalhadores, então as famílias oferecem
a mão de obra, as empresas contratam a mão de obra. Então, a oferta da mão de obra sai das famílias e a demanda pelas empresas, a procura pelas empresas. E o dinheiro circula como? Das empresas que contratam os trabalhadores para as famílias que recebem os salários. Então, esse aí foi o primeiro modelo que a gente vai ver aqui. Modelo do fluxo circular de renda, insumo e produto numa economia fechada e sem governo. Supondo um modelo econômico de uma economia fechada, quando não há comércio exterior com o resto do mundo, e sem governo, admite-se a existência de dois tipos de mercado, de fatores ou de bens e serviços, locais nos quais as empresas e as famílias transacionam bens ou serviços e fatores de produção. Esse aí é o resumo do que é esse fluxo circular de renda, insumo e produtos numa economia fechada sem governo. Outra coisa que a gente vai ver aqui na aula de hoje são as estruturas de mercado. Você tem a concorrência perfeita e a concorrência, né, os mercados perfeitos, que é a concorrência perfeita, e o mercado imperfeito, que aí são vários tipos. Monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio. Certo? Vamos ver cada um deles. No caso do monopólio, você tem uma estrutura que é um único produtor e muitos consumidores. Existe um poder de mercado aí, existe uma assimetria de informação e existe externalidades positivas e negativas. Tudo isso que eu falei aqui são falhas de mercado. Assimetria de informação, poder de mercado, externalidades positivas e negativas, isso daí a gente vai ver mais para frente. Então, o que você tem que entender é que o monopólio é uma estrutura de mercado que tem falha. E ele é composto por um único produtor e muitos consumidores. A simetria de informação é quando existe informações mais sofisticadas de um em detrimento do outro. Por exemplo, o vendedor aqui, a empresa, ela tem muito mais informação sobre preço, sobre o bem, sobre tudo mais, do que os consumidores. Porque ele é o único produtor. Então, ele tem um poder de mercado, ele tem assimetria de informações e também tem externalidades negativas ou positivas. Ou seja, é um mercado que tem um comprador e muitos vendedores e ele é cheio de falhas. Por exemplo, aqui é a atividade de saneamento ambiental. Geralmente, quem faz a coleta e distribuição de água é uma empresa só. Ela extrai, faz o saneamento de esgoto, né, e tudo das cidades, é uma empresa só que faz isso. Então, é um mercado que é uma única empresa e todos os consumidores de água potável e esgoto que tem na cidade. Correto? Esse mercado ele tem uma série de barreiras para você entrar no mercado. Por exemplo, nesse mercado de atividade de saneamento ambiental, já existe a empresa lá instalada com todo o know-how que ela tem, com toda a estrutura que ela tem. Para você entrar nesse mercado, para fazer o mesmo trabalho, existe uma série de barreiras, a começar da estrutura gigante que essa empresa tem e que você vai entrar nesse mercado, se possível for, né, se for permitido naquela cidade ter duas empresas, se não for exclusividade por legislação, mas vamos supor que seja possível. Qual a vantagem que ia ter de uma empresa entrar nesse mercado? Existe uma empresa lá constituída, com todo o know-how, todo o conhecimento, toda a estrutura física. Então você vai gastar uma fortuna para entrar nesse mercado e dividir os lucros com
com a outra empresa se você conseguir de imediato metade dos consumidores, né? Então, você ia ter que investir pesado nisso para ganhar só metade do que a empresa hoje ganha, né? Necessitando de mão de obra especializada, de estrutura, de know-how, de conhecimento que você provavelmente não vai adquirir na primeira etapa. Então, existe uma barreira enorme de entrada naquele mercado. O segundo mercado é uma estrutura também cheia de falhas e que inverte. Você tem um único consumidor e muitos produtores. Aqui o exemplo que a gente traz aqui é a empresa Intel de computadores e ela comprando, adquirindo os componentes eletroeletrônicos para essa produção. Existem muitos vendedores desses insumos para ela produzir essa estrutura, esse produto dela, e só ela no mercado. Então, a diferença aqui agora a gente está falando de um único consumidor e muitos produtores, mas a estrutura é a mesma, é cheia de falhas, também vai ter assimetria de informação, vai ter poder de mercado, vai ter externalidade negativa e positiva, que futuramente a gente vai analisar cada uma dessas falhas no capítulo posterior. Só lembrando que essas são falhas de mercado: assimetria de informação, poder de mercado e externalidade positiva ou negativa. Outro é o oligopólio. Ele também é uma estrutura que tem falhas, mas ao invés de um único produtor, você tem alguns produtores. Existe poder de mercado, existe assimetria de informação também. Aqui a gente imaginou telecomunicações. As empresas, por exemplo, de smartphones, são poucas empresas que detêm a maioria do mercado de smartphones. E aí não existe uma concorrência perfeita, né? Existem combinação de preços, existem uma concorrência muito um poder de mercado dos poucos produtores. Existem também barreiras, mas não tão fortes quanto do monopólio. Então, é uma estrutura similar à do monopólio, só que em vez de um, você tem alguns produtores e muitos consumidores. Correto? Por exemplo, a de smartphones aí. E também oligopsônio, aí inverte, olha, são poucos agora compradores e muitos vendedores. Né? São poucos consumidores e muitos produtores. Na estrutura, há poder de mercado também assimetria de informações. Existem falhas. Aqui, vamos imaginar, o que eu imaginei aqui são aquelas empresas que fabricam, por exemplo, molho de tomate. Né? São poucas empresas que fazem isso, mas elas compram tomates de muitos produtores. Né? Então, elas estabelecem qual é o preço que ela vai pagar, a forma que você vai produzir, a quantidade que você tem que entregar. Ela cria um poder de mercado do lado dos compradores. Né? Então, elas detêm um poder de mercado e também tem assimetria de informação. O produtor tem muito menos informação do que quem está comprando sobre esse mercado. Correto? E aí a concorrência perfeita, que é o que a gente mais estuda nos livros, são muitos consumidores, muitos produtores
não há influência no preço. Quando você imagina, por exemplo, uma feira, né? O mercado ele se ajusta com facilidade, né? Quando você tem muitos produtores e muitos consumidores, ninguém consegue influenciar o preço. O preço ele vai se ajustar num preço, onde um preço ele vai se equilibrar, onde as pessoas estão dispostas a pagar um tanto e os vendedores estão dispostos a cobrar outro tanto. A gente vai o mesmo tanto. A gente vai ver isso também quando a gente for falar de equilíbrio de mercado. Mas você imagina uma feira, por exemplo, uma feira de hortifruti e granjeiros, quando você vai para uma barraquinha, o preço do tomate ele vai ser praticado naquela feira igual. Então vai ter uma barraca vendendo mais caro do que outras. Por quê? Porque se ele fizer isso, aqueles tomates lá vão apodrecer. As pessoas vão comprar das barraquinhas vizinhas. Correto? Porque o tomate é o mesmo, a qualidade é a mesma. Se você tiver outras barracas praticando preços menores, você vai adquirir daquele barraco que cobrou o menor preço. Então, você tem muitos consumidores, você tem muitos produtores, você tem poucas barreiras ou quase nenhuma para entrar e sair desse mercado. A gente vai trazer duas curiosidades aqui, quando a gente fala do duopólio de Cournot. Duas empresas que são disputam o mercado, né? E aí a empresa líder, ela pode escolher ou a quantidade que ela pretende produzir, e aí chama duopólio de Cournot. Ela escolhe a quantidade que ela quer produzir. E a seguidora estabelece a quantidade que maximiza seu lucro a partir daquela primeira. Então, a líder escolhe a quantidade que ela quer produzir no mercado e aí a seguidora ela produz uma quantidade que maximiza seu lucro a partir da escolha da quantidade da primeira. Então, o duopólio é um tipo de mercado que tem duas empresas, a líder e a seguidora, né? E aí, quando a líder escolhe a quantidade, chama duopólio de Cournot. Ela escolhe a quantidade que ela quer produzir e a segunda produz uma quantidade que maximiza o lucro dela. Esse é o duopólio de Cournot. E o duopólio de Bertrand. O duopólio de Bertrand duopólio de Bertrand pronto. O duopólio de Bertrand também são duas empresas, uma líder e uma seguidora, e a líder escolhe o preço, ao invés de escolher a quantidade. No duopólio de Bertrand, a líder escolhe o preço que ela quer praticar. Então, ela escolhe o preço que ela quer praticar e obriga a firma seguidora a cobrar o preço de equilíbrio de mercado. Certo? Então, a aula de hoje foi, então, a gente estabelecer qual é o modelo do fluxo circular de renda em suma e produto. A gente falou sobre as estruturas de mercado, e aí vem o monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio, concorrência perfeita, e aí dois tipos extras
de mercado, estruturas, duopólio de Cournot, quando a empresa líder escolhe a quantidade que ela quer produzir e obriga a seguidora a produzir uma quantidade que maximize o lucro dela, e duopólio de Bertrand, que ela escolhe, ao invés de quantidade, escolhe o preço que ela quer praticar pelo produto dela e obriga a seguidora a praticar um preço que equilibra o mercado. Então a aula foi essa, aula 2, e aí você continua seguindo a gente, porque essas aulas são aulas para você entender como é que funciona a economia como um todo. Simples, para que você estruture, concatene as ideias, os conceitos econômicos e os modelos, né, todo o processo de economia para você entender de forma leve o que os economistas falam aí com o economês. Certinho? Então tá bom, até a próxima.